Hoje eu tô aqui com o Michel, nosso professor. Fala aí, Michel, tudo bem? Tudo jóia, Thaís. Boa noite, né? Vamos começar de novo? Vamos cortar, ó. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao quadro Fala Aí, um quadro que vai abordar temas relevantes para a nossa formação acadêmica e para o nosso cotidiano. Meu nome é Tayane e hoje eu tô aqui com o Michel, nosso professor. Ele vai falar um pouquinho para nós, né, Michel? Fala aí, tudo bem? Tudo jóia, Tayane. Olá, o diretório acadêmico e todos os discentes do curso de Psicologia, os colegas docentes e todos da comunidade Unipac. É um prazer. É um prazer para nós. O diretório acadêmico agradece por você ter aceito o nosso convite. Eu acredito que vai ser uma conversa muito enriquecedora para nós, na nossa formação, para o nosso cotidiano, tanto para os discentes de psicologia quanto para os outros estudantes também. Para a gente começar, a gente sabe que o mês de junho é o mês do orgulho, né, da comunidade LGBT, que é IAPN+, e a gente está aqui hoje para falar sobre umas coisas muito importantes, como, por exemplo, por que esse mês, por que é importante a gente falar sobre orgulho na psicologia? É uma pergunta muito interessante, né, Tayane, no sentido de nos ajudar a entender a história do movimento LGBTQIA+, e é uma história que ela está circunscrita principalmente pela garantia dos direitos civis, pela garantia da cidadania, né? Geralmente, quando a gente vai lembrar do mês do orgulho LGBTQIA+, a gente lembra muito da história que acontece no contexto norte-americano, né? Com as revoltas, com todo um processo de mobilização da comunidade LGBTQIA+, mas é interessante também, né, olhar a história desse movimento no nosso país. É uma história marcada também com muitas lutas, resistências. Falar do orgulho é falar, sim, né, dessa diversidade, do direito de cada um de nós de expressar a nossa sexualidade, de expressar a nossa identidade de gênero, né, sem uma recriminação, sem uma patologização, sem o medo, né, de sofrer alguma forma de violência, seja ela física, psicológica, simbólica, e garantir o direito da pessoa de expressar de forma livre ali a sua sexualidade e a sua identidade de gênero. A gente sabe que, historicamente, a psicologia ela ocupou, né, um lugar de patologizar as pessoas que pertencem à comunidade. Olhando pela perspectiva da psicologia de agora, como que a gente pode entender a diversidade de gênero e as orientações sexuais como um repertório humano natural e variado e de uma lógica que afasta da anormalidade? Como que a gente pode olhar para isso? Sim, é interessante, né, fazer esse curso na história da psicologia, porque no início da psicologia, a psicologia ela nasce representando aquilo que era o discurso heteronormativo, cisnormativo, né, aquilo que era o discurso dominante na época, que, muito bem pontuado por você, né, Tayane, está muito demarcado pela questão da patologização e da criminalização das identidades sexuais e de gênero que fossem diferentes desse discurso hetero e cisnormativo. O que a gente vai acompanhar ao longo da história da psicologia é uma revisão em relação a esse processo. E essa revisão só é possível mediante uma crítica ao próprio discurso da psicologia, uma crítica interna, de revisão em torno desses processos e dessas questões. E a gente tem vários marcos importantes, né? Se a gente for olhar, né, a psicologia enquanto ciência e profissão, ela é regularizada nos anos 60, mas já ali nos anos 70, nos anos 80, né, a gente tem aí já a participação de uma parcela expressiva de psicólogos, pesquisadores da área da psicologia e das ciências humanas e sociais que buscam entender essas alteridades na construção da sexualidade. Hoje, a psicologia entende qualquer uma das expressões da sexualidade que está aí inclusa, né, na sigla LGBTQIA+, e várias outras palavras e termos que podem expressar a nossa sexualidade, a nossa expressão de gênero, como expressões dessa diversidade, não como uma patologia, né? Já nos anos 60, 70, a Organização Mundial da Saúde já tira a homoafetividade, né, do rol aí das patologias sexuais, e de forma mais recente, nos últimos aí 30 anos também, a luta pela que as identidades trans também possam passar por um processo de despatologização, né, e todo um discurso científico em torno dessa questão, né? A gente tem marcos importantes dentro do Conselho Federal de Psicologia,
Um deles é a Resolução 01/99, que é um marco importante no sentido de quê? De afirmar sobre qualquer proibição de exercício do profissional de psicologia, né, de fazer qualquer tipo de terapia de reconversão sexual ou de reconversão de gênero. Por que disso? Por entender que não existe uma patologia associada às diferentes expressões da sexualidade. Isso é um marco importante. Lógico que a resolução ela surge principalmente em resposta a alguns movimentos conservadores dentro da nossa sociedade, que ainda tentam reafirmar a questão da patologização, de compreender a lógica ou a estruturação do discurso da sexualidade somente pela via naturalizante, né? E aí não entender que a sexualidade é uma construção cultural, histórica, fato de nos construirmos como homens, mulheres, héteros, homoafetivos, biafetivos, trans, cis. Isso é uma construção cultural e social, né? E que demarca de forma muito significativa o modo nosso de ser no mundo, de se expressar, e que é importante ser respeitado. Agora, puxando uma parte que você falou, né, sobre existir um perigo nessa situação de terapia de conversão e tudo, olhando na perspectiva do sujeito, essa modelação, quais são os perigos que podem trazer para ele? O que é interessante, né, tem alguns trabalhos dentro aí da análise do comportamento, principalmente com uma revisão histórica em relação a essas terapias, que infelizmente eram terapias muito comuns nos anos 60, nos anos 50. Tem vários filmes que retratam sobre isso, né? Um dos filmes mais famosos aí, Orações para Bob, né? E vários outros, e às vezes isso muito atrelado a alguns discursos religiosos, mais restritos, mais radicais, né? Que de certa forma vê a homoafetividade, vê aí a transgeneridade, a transexualidade como algo patológico diferente desse discurso heterossexual-normativo. O que a gente vai ver, então, é que ao longo do tempo, um questionamento dessas terapias por perceber que eram mais punitivas e ao mesmo tempo geravam mais traumas e problemas e mais processos de adoecimento e sofrimento para as pessoas que eram submetidas. E num segundo ponto, como a gente já colocou aqui, é entender que as diversas formas de expressão da sexualidade humana e das nossas identidades de gênero, elas não são patológicas, mas sim expressões aí do sujeito, da construção da sua identidade, expressões ali da sua condição de ser no mundo. E aí, inclusive, né, nesse ponto, a gente vai perceber o quê? Que não há um motivo de sustentar nenhum tipo de terapia de reconversão sexual. Ainda que uma pessoa, né, Tayane, possa chegar numa terapia e falar assim, olha, eu não gostaria de ser gay, homoafetivo, lésbica, porque isso me traz um sofrimento. A lógica do psicólogo, né, sustentado aí a partir de um conhecimento científico bem embasado, não é entender o erro que se coloca diante da expressão da orientação sexual, mas sim das violências sofridas, né? Quantas punições sofridas, quantos processos sofridos ao longo da vida, para remarcar um lugar ali que é apenas a diversidade do amor e da vivência dos afetos. É interessante, né? Tem uma música que eu acho muito bacana do Milton Nascimento, que ele fala, né? Qualquer forma de amor vale a pena. Então, assim, a gente tentar entender qualquer forma de amor e de expressão, né, ela é uma forma de expressão do humano. Isso precisa de ser respeitado e não tem como a psicologia ir contra isso. Exato. Uma vez que, do ponto de vista ético e do nosso código de ética, né, toda a nossa ação está fundamentada na dignidade humana e no respeito a essa diversidade. Exatamente, a gente tem que entender o outro como um ser completo de histórias. Infelizmente, na comunidade a gente tem histórias muito marcantes, né, por violências e microagressões também no dia a dia, né? Sim, e aí, né, Tayane, aí que está a importância do mês do orgulho LGBTQIA+. Porque, assim, se a gente for pensar, né, ninguém sofre uma violência por ser hétero. Exato. As pessoas sofrem violência por construir ali a sua sexualidade, né? Infelizmente, você vê quantas violências cometidas contra trans, né? Nós somos o país mais transfóbico, que comete mais violência contra as pessoas trans,
e ao mesmo tempo também, né, assim, é assustador a gente ver ainda nos documentários, jornais, né, qualquer violência que, por um mínimo de suspeita em relação à sexualidade do outro. Eu me recordo uma vez, né, um pai e um filho caminhando de mãos dadas na Avenida Paulista e eles terem recebido uma lampadada na cabeça, um ato de violência. Ou também um outro episódio que eu me recordo assim no noticiário, de a mãe e a filha caminhando no shopping recebendo uma série de ofensas. E era ali a mãe e a filha. Então, assim, quando a gente vai pensar na homofobia, na transfobia, na lesbofobia, a gente vai pensar que as vítimas não são só pessoas, né, homoafetivas ou transgêneros em geral, né? Às vezes também esse discurso homofóbico, transfóbico, ele acaba atingindo outras camadas da sociedade, acaba atingindo todos nós de alguma forma. E por isso celebrar o orgulho do mês é a gente lembrar o nosso posicionamento contrário a qualquer prática de homofobia e transfobia, independente da construção de sexualidade ou de gênero que possuímos. É uma bandeira de todos nós, assim como o feminismo, assim como o racismo, né? É um posicionamento antagônico a tudo aquilo que vem como discurso dominante do ponto de vista histórico e a tentativa de construir outros caminhos, abrir outras veredas em relação àquilo que são discursos que durante muito tempo foram colocados como normalizadores. Eu acho que realmente o mês do orgulho, por mais que a gente vê os movimentos, fazer essa movimentação, essa simples conversa, ou então até mesmo dentro da própria faculdade, né, que a gente viu que teve, né, a campanha do mês do orgulho aqui, com o projeto de extensão, ver essa movimentação acho que fomenta mais ainda os pensamentos. Poxa, existem microagressões que eu cometo, às vezes, existem microagressões que o outro comete e que a gente está fazendo acontecer, né? Existe uma necessidade de quebrar o ciclo. Essa fala sua foi fenomenal. Sim. Professor, eu queria só entrar em um aspecto muito importante que eu acho, que é sobre a questão da disforia de gênero no DSM-5 e o compromisso da CRP com relação aos direitos humanos e à despatologização. Como que o psicólogo, ou nós futuros psicólogos, né, os alunos, a gente pode atuar sem reproduzir essa lógica de enquadrar, de excluir o sujeito? O primeiro ponto, né, Tayane, a gente tem um problema muito grande em relação à categoria de disforia de gênero dentro do DSM-5, porque você tem um processo aí de patologização ainda da identidade trans, exato, ou de entender a identidade trans somente por essa via. É como se eu visse, né, por uma lente que é uma lente muito desfocada e ao mesmo tempo muito distorcida, de entender ainda pela via da patologização. E até para que se tenha uma visibilidade nos serviços de saúde, precisa aí desse CID, precisa desse DSM. O que o Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais propõem enquanto reflexão, obviamente que essa reflexão não é que parte dos próprios conselhos, mas sim da luta, né, das comunidades trans, é de ver a expressão da identidade trans para além desse processo. Não tem que ter um CID, não tem que ter um código no DSM para ter uma existência, exato, ou para ter as possibilidades de fazer os diversos procedimentos, né, médicos, psicológicos ou aí multidisciplinares, interdisciplinares, para garantir a expressão de gênero. E aí é interessante, né, quando a gente fala da despatologização das identidades trans, é a gente pensar assim na condição de que quem pode melhor falar da sua identidade é o próprio trans, é a própria trans, né? É ali a pessoa na sua própria experiência, não é um médico, não é um psicólogo, não é um fono, não é um outro profissional de saúde que vai validar esse lugar dele, exatamente, ou dela, ou dele, né? E aí é interessante a gente pensar que a nossa linguagem, ela também precisa de ser revista e repensada, né? Em relação a todo esse processo, para conseguir entender essas particularidades de gênero. Quando a gente traz, então, né, todo esse processo, essa discussão, a gente sai de uma invisibilidade para uma visibilidade que é necessária, que é importante. Essa visibilidade para enxergar bem o que é essa diferença. Uma diferença, né, gente,
que se a gente for olhar, e aí, Tayane, é interessante quando a gente vai ver os estudos de história, quando a gente lê Foucault, né, na história da sexualidade, a gente vai ver que essas expressões, elas estiveram presentes durante um tempo na história da humanidade, porém, às vezes de forma invisível, às vezes de forma escondida, às vezes escondido de forma violenta, né, com um desaparecimento assim, muito violento em relação a essas próprias identidades. E aí a gente trazer essa discussão, ela é extremamente necessária e importante. E principalmente sair da via da patologização. E pela via da despatologização. Se a gente hoje tem um SUS que está fundamentado aí nos princípios da integralidade, da universalidade de acesso, né? Principalmente pensando aí na questão da integralidade, olhar o ser humano de forma integral é olhar ali também nas suas particularidades, nas suas vivências de sexualidade e de gênero. E que não seja só pela via da doença, mas sim pela via da construção da saúde, né, da promoção da saúde, da construção de elementos de saúde. Construir elementos de saúde é reconhecer as qualidades e as particularidades que cada um tem. Agora a gente vai para um momento cultural. Você citou duas obras muito boas. Sim. Foi Milton e o filme, certo? Sim. Mas tem algo a mais que você lembra, assim, que gostaria de indicar para nós? Nossa, assim, tem uma literatura muito vasta, né? Assim, dentro do campo LGBTQIA+, e que bom, nesses últimos anos a gente tem visto bastante produção, assim, publicação de livros. Um livro que me marcou bastante foi Devassos do Paraíso, do Trevisan. Essa parte eu vou ter que pesquisar, que eu não sei se é Devassos. A gente conta. Então, dentro dessas expressões culturais, como eu falei, existem vários livros, temáticas que são muito interessantes. E uma delas é um livro que me marcou muito ler, né? Devassos do Paraíso, do José Silvério Trevisan, é um escritor brasileiro, gay, e que vai contar um pouco como que é a história do movimento gay, da luta gay, dentro do contexto brasileiro, desde o período colonial até o presente momento. E é um livro, assim, que ele traz dentro ali das suas páginas, né, uma história rica de detalhes. Maravilha. Em relação às pessoas, em relação à época, contextos em geral, que ajuda a gente muito a entender como que a luta LGBTQIA+, no nosso país, ela se faz presente, né? E principalmente, assim, a resposta do movimento LGBTQIA+, é um desafio muito grande nos anos 80, que foi a epidemia de HIV/AIDS, né? Então, como que a comunidade se organiza nesse movimento, como que ela também se movimenta em relação a isso, pela luta dos direitos, né? Esse é um dos livros que mais me marcou, assim, em relação à leitura. Agora tem, assim, algumas séries muito interessantes, né? Uma da HBO, Máscaras de Oxigênio Cairão, né? Que é uma que vai contar um pouco, não sobre o movimento LGBTQIA+, esse modo específico, mas como que esse movimento se coloca enquanto resistência diante do início da epidemia de HIV/AIDS no Brasil, que é muito bacana também. E tem filmes, né, Orações para Bob, tem outros aí. Eu gosto muito também de um escritor francês, o Edouard Louis, que vai ali a partir da sua própria experiência autobiográfica, né, como que ele vai falando ali da sua sexualidade, os conflitos com a família, como que ele vai viver essa sexualidade, como que ela é vista socialmente, como que ele se coloca enquanto pesquisador social e também escritor diante de todo esse processo, é também muito rico, né, em relação aí ao movimento LGBTQIA+. E existem vários outros, né, escritores, escritoras, escritores, que de alguma forma chamam muita atenção. Eu gosto muito também de algumas pessoas hoje na militância, né, LGBTQIA+, a Rita Von Hunt, também a Erika Hilton, a Duda Salabé e várias outras, e outros que de alguma forma enriquece demais a luta nossa e mostra que é uma luta constante, permanente. Não significa que a gente chegou hoje a essa possibilidade de ter uma das maiores paradas do orgulho LGBTQIA+, do mundo, que aconteceu em São Paulo, que a gente já tem tudo garantido. Muito pelo contrário, a gente vê que as coisas vêm com muita luta, né? Basta a gente pensar aqui
A luta da união estável, né, ela é garantida por causa de uma iniciativa aí do Supremo, não pelo nosso Congresso. A gente não tem isso garantido enquanto lei pelo Congresso nosso, muito pelo contrário, a gente tem assistido aí muitos retrocessos, mas isso vem com luta e a gente precisa sempre de estar atento, no sentido de que possa haver aí perdas de direitos, né? Exatamente. E também violências mais diversas, né? Estou recordando aqui de Dandara, né, que é uma trans que foi assassinada de forma cruel e que é símbolo de luta também dentro do movimento trans. Então, assim, a representação é forte, é importante. Aqui em Minas também a gente tem o movimento Celos. Dia do Orgulho LGBT celebrado aqui em Minas, em BH, vai ser no mês de julho, não sei o dia exatamente, mas vale a pena assim, participar e conta essa riqueza, essa diversidade. E assim, é por essas vias que a gente vai conseguindo lutar, e inclusive por esse espaço aqui da gente poder falar sobre isso. Exatamente. Eu também queria deixar 2 recomendações que me ajudaram também no processo, né, da minha sexualidade quanto pessoa bi. Um livro que eu assim, sempre que eu posso recomendar, independente da sexualidade da pessoa, é O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta. Um livro muito bom, muito bom. E também uma série que é muito simples, mas é muito impactante no sentido que ela aborda todas as letras da comunidade, né? Todas as pessoas que compõem a comunidade, que é Heartstopper. É uma série muito delicada, muito interessante e eu acredito que muito enriquecedora para qualquer um que assistir a série. Eu queria agradecer, a gente já finalizou a nossa entrevista, mas eu queria muito agradecer pelas suas falas, foram fenomenais. Igual eu falei no início, a dicção sua não falhou em nenhum momento. Só deu uns brancos aqui. Não. Agora eu lembrei, tem uma série também muito bacana, uma série chama Manhãs de Setembro, de uma trans, se eu não me engano está na HBO também, que é uma trans que vai ver todo esse processo de cuidar da família, de se colocar no mercado, muito bacana. Tem muitas séries agora, ultimamente, utilizando pessoas trans para fazer. Sim. E isso eu acho que é um papel muito importante e com muita força para colocar em pauta também, que é um tema ainda que precisa ser colocado em pauta. Não, e aí, assim, né, Thaís, quando você vê, assim, hoje, esse ano, uma das críticas que foi feita, né, a parada de São Paulo foi com relação aos poucos patrocinadores. Então, a gente está vivendo uma época de muitos retrocessos políticos, né, aí do ponto de vista mundial e global, e aí a gente vai vendo, né, quantas marcas vão saindo, né, elas só estavam interessadas, será do ponto de vista do poder de consumo da comunidade, ou realmente lutar por uma equidade. Sim, a gente vê muito isso, realmente, as marcas, elas chegam à época do mês do orgulho, elas aparecem, e aí depois elas somem. Ou às vezes nem sequer aparecem. Né? Esse ano, por exemplo, nem apareceu, né, porque a gente sabe aí do ponto de vista mundial que a gente tem sofrido de retrocessos, né, e perseguição aos direitos LGBTQIA+. É interessante que, assim, né, infelizmente, o retrocesso que a gente sofre na comunidade LGBT é o mesmo retrocesso que a gente está vendo nas políticas a favor das mulheres, né, assim, do ponto de vista de garantia de direitos fundamentais, das questões raciais também. Então você tem todo um impacto nessa lógica, né? Exatamente. Quando a gente vai ver a questão da interseccionalidade, a gente vai ver que uma bandeira ela tem um diálogo com outras, né? Não tem como você pensar uma luta só de forma isolada, né? Assim, pensar o movimento feminista só nessa perspectiva, o LGBT nessa e a racial nessa. Não, elas se cruzam, se intercruzam, né? Como a Angela Davis vai falar um pouco disso. Ele citou Angela Davis, muito bem. Mas é isso, eu queria muito agradecer pelas suas falas super enriquecedoras, muito de grande conhecimento, né, que você tem sobre. Então, muito obrigada em nome do Diretório Acadêmico. A gente se vê nos próximos episódios aqui. Pois bem, pessoal, agradeço novamente ao Diretório Acadêmico. Curte, compartilhe e deixe os comentários, né, e divulguem a página aí do Diretório Acadêmico, né, é um espaço importante para as discussões. E agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Conte com a gente aí na luta. É isso aí, gente. Obrigada, tchauzinho. Obrigada, Michel. E é isso. Então,
Por que você deu um Tayane, beijo eu pra que ele? Agora agradeço. ele não. Curte, compartilha. Ai, que bonitinho. Não, peraí. Eu dando um beijo aí, não levantando assim, ó.